Olá, tudo bem com vocês? Nós chegamos ao nosso programa número 40 desse estudo Refletindo Kardec, que trazemos sempre com o apoio, a divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da cidade de Ponta Grossa. Chegando a esse número, eu quero agradecer a você que acompanha os nossos estudos, que divulga esse estudo àqueles que têm interesse de, junto conosco, aprender a doutrina espírita, e principalmente a você que segue a página da Cefam no Facebook e no canal do YouTube, porque nós temos ali um meio de divulgação não só deste estudo, mas de outras atividades da Casa Espírita, da Cefam, e que é importante nós tenhamos aí uma divulgação desses eventos, a fim de que todos aqueles que desejam conhecer e estudar a doutrina espírita possam ter acesso a esse material. Dentro dessa nossa linha de estudos, nós aproveitamos este mês de novembro, aonde temos uma data destinada à homenagem ou à lembrança aos desencarnados, que é o Dia de Finados. E queremos refletir sobre o seguinte tema: do ponto de vista da doutrina espírita, do ponto de vista das anotações que Allan Kardec nos deixou nas obras básicas, na Revista Espírita, nós podemos compreender o termo morte como sendo algo correto ou seria propriamente desencarnação? E a gente percebe que quando as pessoas passam a estudar a doutrina espírita, evitam utilizar a palavra morte. Então, quando se referem a alguém que retornou ao plano espiritual, o dizem, fulano morreu. Ah, morreu não, desencarnou. Como se morte fosse uma palavra arriscada do vocabulário da doutrina espírita. E não é esse o caso. Então, vamos tentar compreender de que forma Allan Kardec fez essas anotações e como ele tratou essa expressão relacionada ao retorno dos espíritos ao mundo espiritual. Nós temos várias questões no Livro dos Espíritos que eu convido você a fazer uma leitura, no capítulo em que vai falar do retorno da alma à vida espiritual, mas eu quero trazer aqui duas anotações que estão num capítulo chamado Vocabulário Espírita, numa obra denominada Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Essa obra foi publicada um ano após o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos e se destinava a trazer aqueles que, tomando um primeiro contato com a doutrina espírita, desejassem conhecer um pouco mais sobre as comunicações com o plano espiritual, tivessem ali um material, um guia para se posicionarem dentro desse estudo, dentro desse aprendizado. Esta obra viria a ser substituída ou complementada posteriormente, dando origem ao Livro dos Médiuns que nós temos ainda hoje. O Livro dos Médiuns traz no seu final um capítulo denominado também Vocabulário Espírita, mas é menor do que esse que estava lá no início, nesta obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. E aqui, Allan Kardec vai trazer, então, dois conceitos, um sobre a palavra morte e outro sobre a palavra encarnação. Sobre desencarnação ele não traz, mas nós vamos ver que é possível fazer essa interpretação. Morte, ele anotou como aniquilamento das forças vitais do corpo pelo esgotamento dos órgãos. Privado o corpo do princípio da vida orgânica, a alma se desprende e entra no mundo dos espíritos. Então, o termo morte não foi abolido dentro deste vocabulário espírita. Morte é, naturalmente, como ele diz, quando se exaurem as forças do corpo físico. Morte se refere ao corpo físico, a esse corpo material. O corpo morre e aí a alma se desprende. Com relação à palavra desencarnação, nós vamos ver o que Kardec diz sobre encarnação e compreender que o contrário seria essa expressão que nós utilizamos ainda hoje.
Então, por encarnação, ele diz estado dos espíritos que revestem um envoltório corporal. Disse espírito encarnado, por oposição ao espírito errante. Os espíritos são errantes nos intervalos de suas diversas encarnações. A encarnação pode dar-se na Terra ou em outro mundo. Então, encarnação é o movimento, é a condição do espírito ocupar o envoltório corporal, estar no corpo físico. Isso seria encarnação. O que seria então a desencarnação? O contrário disso, a saída do espírito do corpo físico. Então, quando alguém vem a falecer dentro do nosso vocabulário usual, significa que morreu o corpo físico e o espírito desencarnou. O corpo físico pereceu por exaurimento das forças vitais, do fluido vital. Por sua vez, o espírito saiu deste corpo, retornou ao mundo espiritual, ao estado de errante, como Kardec diz, e, portanto, desencarnou. Nós temos que ter um cuidado que, mesmo dentro do meio espírita, ao invés de desencarnação em oposição à encarnação, muitas pessoas utilizam a palavra desencarne. E nós não vamos encontrar essa terminologia dentro do estudo da obra de Kardec. Se é encarnação, a oposição é desencarnação. Não há um encarne, portanto, não há um desencarne. E eu me lembro das palavras de Richard Simonetti, um estudioso da doutrina espírita, já desencarnado, e que, ao tratar desse tema, ele fala que desencarne parece algo mais relacionado a tirar a carne ou descarnar, e que não é o caso. Então, desencarnação, a saída do espírito do corpo. Morte, esse perecimento do corpo físico. Então, não é errado nós dizermos, fulano morreu, né? Este fulano, esta existência, este corpo físico que ele ocupou, morreu. Ali se exauriram as forças físicas e acabou aquele corpo físico. O espírito desencarnou. Então, se nós vamos nos referir a alguém que está no mundo espiritual, meu tio que já está desencarnado, meu pai, meu irmão, fulano que já está desencarnado, né? A sua desencarnação ocorreu em tal data. Se estamos falando de alguém que acaba de entrar em óbito, podemos dizer fulano morreu, acabou de morrer tal pessoa. Não há nenhum problema de nós utilizarmos esta condição. Só o que parece bastante equivocado é dizer desencarne. Isso realmente não está dentro das anotações feitas por Allan Kardec. Uma dúvida que surge é, após a desencarnação, qual seria o destino do espírito? Para onde vai o espírito? Procedem as teorias de céu, de inferno? Aguardo você no nosso próximo encontro para verificarmos o que é que Kardec trouxe de anotação a respeito do estado do espírito logo após a sua desencarnação. Que Deus abençoe o seu lar, que Jesus ilumine você e sua família, que possamos estar novamente juntos no próximo estudo, na próxima sexta-feira, aqui refletindo Kardec. Tchau!